É isso, estamos aqui começando agora mais um Até Posso, compartilhando hoje as histórias e a experiência de Gustavo Melo, roteirista, diretor, ele que fez o primeiro longa do Nós do Morro. Gustavo, brigadíssimo por você estar aqui, uma honra. Cara, eu acredito que o podcast, uma conversa como essa é democrática pra caramba, oportunidade de um cara do subúrbio, sou de Braz de Pina, né, perto da Penha ali, rodovia Cidade Alta, e tá aqui contando minha trajetória, a luta, né? Ter escolhido isso. Foi mó dor de cabeça para meus pais. Escolher audiovisual, né? No Rio de Janeiro. As famílias ainda têm aquela coisa muito de você tem que ter uma profissão tradicional, né? Engenharia, medicina. Sim. E aí você meio que rompeu com essas barreiras. Como é que foi essa sua escolha? Cara, essa história é interessante. Na verdade, antes de escolher o audiovisual, eu pensava em ser bombeiro, cara. Eu acho que eu vi um desenho do Pinóquio, que era uma casa pegando fogo. Tem um filme e tinha um desenho, cara. Sei lá, devia ter uns 9 anos e vi o Pinóquio tentando mobilizar os bombeiros. E eu acho realmente o bombeiro uma profissão, pô, incrível, né? Assim, tem várias ramificações, né? Ou diplomata, né, cara? Até meu filho tem 19 anos, chama João Pacífico, pensei nisso, né? De ser um cara, tá com 19 anos agora, mas o Pacífico seria uma nova geração para trazer paz, para estabelecer um diálogo nesse mundo que está à beira do abismo, né? Mas acabei, cara, que eu vi o que aconteceu foi o seguinte, né? Nos anos 90, a gente teve a chegada do Collor, que uma das primeiras ações dele ali em 89 e 90, o presidente Fernando Collor de Mello, foi assinar o fechamento da Embrafilme. Né? Acho importante também falar sobre isso. Não, e foi um momento que o cinema nacional acabou, né? O cinema, ele vinha forte ali nos anos 70 e 80, e aí o Collor acabou meio que com isso. Você já estava no mercado nessa época? Não, ainda não. Moleque, mas né? Eu sei que eu sou da geração que, ao escolher cinema, tá ficando maluco, cara. Pô, não é possível que você esteja pensando nisso como uma profissão de vida, né? Porque o Collor foi um baque geral, né, cara? Assim como a gente teve esses desgovernos entre 2015 a 2022, a primeira coisa é atacar a cultura e desconstruir tudo que é construído com muito suor, a longo prazo, né? Ainda mais em termos de cultura, né? Então, o que aconteceu foi que eu estava no subúrbio, consumindo todas as locadoras de vídeo, época do VHS, né? Que você deve ter... Super! Criado vendo VHS, adorava aquele esquema que tinha sexta-feira, você alugava a promoção, vários vídeos e só devolvia na segunda, achava Exatamente. Incrível. Cara, eu pegava a bicicleta, alugava 2 vídeos, daqui a pouco eu tava alugando, 6, 10 vídeos nessa promoção de final de semana. Então, depois de ver todos os blockbusters americanos, eu vi um filme chamado Midnight Run, que é Fuga à Meia-Noite, com De Niro. Já tinha visto tudo, sobrou aquilo ali, eu falei, vou ver esse filme. Cara, é um policial sensacional. O De Niro faz um cara que não tá mais na polícia, mas ele é meio um caçador de recompensa. E ele prende um cara que era contabilidade da máfia. Ele prende um cara e tem que levar o cara para ser preso e receber ali uma recompensa, né? Aí, quando eu achei o De Niro assim, eu falei, cara, esse cara é sensacional, eu quero ser ator. Não, o De Niro, pra mim, é um dos tops, assim, é aquele cara que você fala, isso é ser ator, né? Cara, não, e ele é muito... É Nova York, é italiano, mas ele é muito próximo também de ser um ator, né? Eu tava vendo ali, Arnold Schwarzenegger, Stallone, e o De Niro não, né, cara? Ele é tipo Pacino, né? Ele é baixinho, magrinho, só que, é impressionante o que ele faz, num olhar, né? Sem falar nada, assim. Sim. Aí eu falei, cara, agora eu vou consumir tudo que for De Niro. Aí eu vi Os Bons Companheiros, o Goodfellas. Cara, Os Bons Companheiros é um arsenal de linguagem, né? Tudo que o cinema inventou de plano sequência, traveling, freeze, que é, né, interromper, né, paralisar a imagem, tá nos Bons Companheiros, né? E aí... Eu estava nos anos 90 ali, 92, 93, o que eu estava vivendo em Braz de Pina com a minha geração, estava muito próximo também dos Bons Companheiros, assim. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Só que, assim, entre o que você quer fazer e uma realidade audiovisual brasileira é muito distante, né, cara? A gente tinha aquela ideia, eu tinha muito essa ideia que, tipo assim, cara, não existe cinema no Brasil. Então, assim, trabalhar com cinema no Brasil não é uma opção. Tipo, você quer fazer cinema, você tem que ter dinheiro para ir para fora, porque como se vive de cinema no Brasil, né? Exatamente. E aí eu comecei a consumir cinema,
Aí eu vi uma notinha, cara, do Anselmo Góes, que era assim, Rio... Porque, voltando aqui essa parada, antes de falar da Rio Filme, acho que é importante falar, era o governo César Maia, né, que era um cara centro-direita, assim, mas ele cria a Rio Filme em 94, 95. Mas isso a gente já está aí depois da retomada do Collor, né? O Collor acabou com o cinema, foi quando, mais ou menos? Não, então, ele acaba com o cinema em 90. Ele entra em 89 e 90 e acaba com o cinema. Então, de 90 a 94, a gente não vai ter nenhuma realização. Vai ter o Alma Corsária, do Carlos Rechenbach, né? Que foi um filme de 93, mas vai ter pouquíssimos filmes. Aí vem o Carlota Joaquina. Da Carla Camurati, que foi a retomada do cinema nacional. Que é considerada a retomada, que ela faz 1 milhão de espectadores, né? Ela ocupa as salas que a gente ainda tinha muito, né? Na Tijuca você tinha um Bruni, tinha um América, né? Palácio, né? Na Tijuca você tinha 5 salas de cinema, né? Então, Mas o que eu tô falando da Rio Filme, a criação da Rio Filme, é que a Rio Filme, ele é considerada a retomada do cinema, porque ele tinha um prêmio que era 12 latas e 12 mil reais. 12 latas, só para a galera entender, que antigamente os filmes eram feitos em latas, né? Era isso? Tipo, você tinha a lata do filme, e aí, mas 12 latas era muito ou pouco? Eu não tenho essa noção. Tipo assim, uma lata de filme significa o quê em tempo de filme ali, em tempo de filmagem? Então, eu estava trocando essa ideia da revolução que a gente está vivendo aqui agora, que é o podcast, né? A gente pode conversar aqui 3 horas, sem corte, né? Em cinema, a gente tinha 35mm, uma lata que tinha 4 minutos, que tinha 120 metros. A cada 30 metros é 1 minuto. Então, a lata tinha 120 metros, você tinha 4 minutos. Então, a cada 4 minutos, a gente ia ter que interromper essa conversa e trocar o rolo, botar uma lata nova. Só que demorava, né? Porque essa lata ela tinha que ser trocada dentro de um saco preto para o filme não ficar exposto e queimar nessa luzeira toda aqui. Ou se você estivesse rodando em 16mm, você teria que trocar o rolo a cada 10 minutos, que era um rolo de 10. Né? Então, a revolução da chegada do digital está exatamente nisso. E aí, como se deu essa coisa de assumir profissionalmente que, não, agora eu vou fazer cinema porque tem um espaço aí para ser feito cinema no Brasil? Cara, o que aconteceu foi o seguinte, eu acho que o mais importante, quando você pensa em política de cinema, política pública de cinema, você tem que pensar na formação. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui, isso aqui é cinema também. No sentido de que precisa enquadrar, precisa sonorizar, precisa captar, precisa editar. Isso exige uma formação. Está sendo criado agora nessa geração que você não precisa estudar, não precisa fazer mais nada. Né? Tá tudo no YouTube, isso aqui vai estar no YouTube também, e é ótimo, né? Mas assim, eu percebi que eu precisava estudar, né? Então, só que estudar significava entrar na UF, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Que eu acho que foi o primeiro curso de cinema, não sei se do Rio ou do Brasil, mas não tem uma história dessa? Acho que nacional, cara. Acho que foi a primeira faculdade pública de cinema. Né? Exatamente. Foi... Sendo que mesmo na ruptura, mesmo com o Collor tendo acabado com o cinema, cara, é tanto maluco querendo fazer cinema que mesmo em 93, quando eu terminei o 2º grau, 92, 93, 94... você já tinha 15 a 20 cabeças por vaga, cara. Isso sem existir cinema. As pessoas queriam estudar cinema sem existir o cinema nacional. Então, eu não consegui entrar, cara. Eu sempre fui meio nerd, mas assim, matemática, física e química, eu admiro, né? Isso faz parte da vida, nossa vida, né? Da formação do planeta e de todas as revoluções. Mas eu não conseguia pontuar, cara. Pontuava em história, geografia, inglês, literatura. Então... eu fico meio desesperado para estudar, para ter uma formação, para fazer uma faculdade, e acabo vendo o Cacá Diegues na TV. Acho que a tua pergunta é sobre isso também. Né? Eu vejo o Cacá Diegues na TV Brasil, numa entrevista, falo assim, cara, esse cara é muito tranquilo, não tem ego nenhum, não é deslumbrado. Isso é muito engraçado, né? Você falar que um dos maiores diretores de cinema não tem ego, não é deslumbrado, que é uma visão muito contrária do que a gente tem de um diretor de cinema. Exatamente. Né? Falei, cara, o Cacá parecia um professor de história, né? Não, o Cacá Diegues realmente assim, perdemos ele, né? Agora, recente, e... Ele eu considerava, ele tinha uma coluna no Globo, né?
além de toda a cinematografia, ele era eu considerava um dos 10 maiores intelectuais desse país, cara. Se você lia as colunas, ele estava sempre falando de como a gente poderia ser realmente o país do futuro, de como o Brasil poderia ser o país do futuro, o que precisava fazer, né? Então eu vejo o Kaká na TV Brasil, assim, num programa, não lembro qual era um programa como esse aqui, né, numa entrevista. Falo, cara, eu vou procurar esse cara. Eu já estava meio, você falou um momento de ser autodidata, né? Eu já estava meio, como escreve um roteiro, né? Porque, na verdade, eu estava no 2º grau em Jardim América, na Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek, fazendo administração, fazendo meu 2º grau técnico. E só que lá também tinha teatro. Você falou que teve teatro na escola? Isso, eu virei o que eu sou hoje por causa do teatro que eu fiz no colégio. Eu nunca fiz um curso de teatro fora, pago, só depois que eu me profissionalizei. Mas, assim, eu entrei nessa área no meio artístico em função do teatro que eu fiz no colégio. Que era pra estar na grade, né, cara? Sim. Porque as pessoas têm uma visão do teatro, mas, pô, o teatro é pra você ser o melhor jogador de futebol, ou o melhor administrador, o melhor qualquer coisa, né? Porque o teatro, ele vai quebrar ali várias barreiras, timidez, vai te dar uma leitura, vai te dar um vocabulário, né? O teatro é sensacional. E então, nessa escola já tinha um despertar ali, e aí, ali nessa escola, eu li A Morte do Leiteiro, que é um poema do Carlos Drummond de Andrade, que está no Boitempo, e fala de um entregador de leite, nos anos 50 ali, 40, de bicicleta, garrafa de leite. Ele entra, isso tudo no poema, ele entra num corredor, já tem uma insegurança pública, uma arma surge por um basculhante e atira no leiteiro. O leiteiro sai rastejando para fora da calçada, chega na calçada e o sangue dele se mistura com o leite e a Aurora chegando. Falei, cara, eu vou roteirizar esse roteiro. E aí foi a ideia... Isso sem fazer cinema, sem nada. Foi daí que essa inspiração também, você consegue encontrar essa referência no seu curta? No primeiro curta que eu fiz? Cara, talvez. O curta chama O Jeito Brasileiro de Ser Português. Eu tenho que voltar lá no Kaká, né? Mas eu acabei ganhando a Rio Filme. 2 anos depois de chegar no Norte do Morro, que é outra história que também... A gente tem que fazer um flashback aqui, tem que voltar no tempo aqui. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu li esse poema e comecei a escrever um roteiro em casa. Tipo assim, também não existia um livro de roteiro. Hoje, além de ter milhares de canais no YouTube, que são sensacionais, né? Tem um canal chamado da Carol Santoyan, que é uma menina que dá aula de roteiro, você pode fazer um curso de roteiro inteiro ali com ela. Tinha um livro só do Doc Comparato, cara. Que é o da criação roteiro, que é um clássico, né, do roteiro. Eu também, o primeiro contato que eu tive com o roteiro, de estudar também de uma forma autodidata, foi comprando o livro do Doc ali para ler e entender isso. Exatamente. O Doc é revolucionário porque, quer dizer, é nele que todo mundo foi buscar, né? Parece que a primeira edição é uma edição portuguesa. E só tinha ele aqui no Brasil? Não tinha ainda o Sid Field, o Maquita, Traduzido, não tinha nada? A gente não tinha acesso, né? A gente não tinha acesso, mas tem uma história que o Sid Field veio para conversar com os novelistas da Globo nos anos 80 no MAN. E aí a galera pirou assim, tipo assim, cara, o que esse cara tá falando? Que ele falava da virada, né? Que tinha que ter ali na página 24 a 25. E os noveleiros falaram assim, pô, mas a gente dá uma virada por capítulo, cara. Janete Claire tá aí que não deixa ninguém mentir, né? Falou, esse cara tá falando de virada, a gente dá uma virada diária, pô. A cada episódio tem 2 viradas, pô, né? Virada, explicando aqui, é gancho, né? Um acontecimento, sei lá, o carro acaba a gasolina na madrugada, né? E aí acaba o capítulo, né? Aí, pra segurar o espectador pro dia seguinte, fala, pô, onde é que eles vão buscar a gasolina, né? Onde é que eles vão buscar uma parada? Mas o que aconteceu foi que a gente estava no Kaká, né? Isso. Eu vi a entrevista do Kaká e vi também que ia ter e vi o edital da Rio Filme, né? Escreva um roteiro e mande, e aí você tem 12.012 latas. Falei, cara, eu vou procurar o Kaká Diegues. E aí tinha voltado a Rio Listas. Depois de muito tempo, aquelas páginas amarelas, tinha saído a telelista. Eu recebo a telelista em casa. Que era tipo, pra galera entender, galera mais jovem que tá assistindo, era um livrão amarelo mesmo, que a gente chamava de páginas amarelas, que tinha, se você tinha um telefone cadastrado, aí vinha lá o seu nome, né, tinha por ordem alfabética, tinha o seu nome, seu endereço e seu telefone. Aí eu abri, cara, tinha a Vera Fischer, tinha o Arnaldo Tinha o nome dos famosos lá. Cara, saiu um spoiler.
Porque era proibido. Tipo assim, se você era uma pessoa pública, você pedia para retirar o seu nome desse catálogo para você não se expor, até por uma questão de segurança, porque vinha o endereço e o telefone residencial. Cara, aí ao abrir a telelista, eu fui encontrando alguns nomes, aí encontrei Cacá Diegues, sendo que a produtora dele chamava Rio Vermelho, ficava na Ataúfo de Paiva, 507, nunca mais esquecia, né? E era um escritório junto com Caetano Veloso, né? Aí eu fui e escrevi uma carta de uma página só, falando que tinha 18 anos, que conhecia um pouco do cinema nacional, não era nenhum louco deslumbrado que tinha saído do Indiana Jones e queria fazer cinema. Já sabia que era muito difícil fazer cinema nacional, mas eu queria tentar, queria qualquer oportunidade. Queria estar no set como estagiário. Aí fui no centro da cidade, no escritório de um amigo do meu pai, passar a carta fax. E aí escrevi essa carta. Carta fax era, você não precisava ir no correio? Era aquele fax que a gente tinha que era o aparelhinho. Porque eu liguei, imagine eu liguei pro Cacá para falar, Cacá, eu sou o Gustavo do subúrbio, quero fazer cinema. Sendo que a secretária eletrônica, você tinha, sei lá, 40 Sempre segundos. a secretária né? eletrônica. É a secretária eletrônica, talvez até para fritar, para filtrar umas figuras mala, sinistras, sei lá. E aí era inglês, cara, a secretária eletrônica do Cacá. Eu falei, cara, como é que eu vou dizer em 40 segundos tudo que tá na minha cabeça, né? Então eu escrevi uma carta de uma página, fui no escritório de um amigo do meu pai, no centro, e passei essa carta fax que já saía na hora. Você ligava e falava, mande uma mensagem ou passe um fax. Isso já ia sair na casa da pessoa. Mas a pessoa não precisava aceitar a ligação do fax? Ou não? Tipo, já saía direto? Cara, eu não sei porque... Eu não lembro. Eu não sei como é que era mas, fax, mas eu acho que tinha uma coisa que a pessoa tinha que dar o sinal. Não tinha um esquema desses? Cara, talvez. E aí tinha uma secretária chamada Tereza, o Cacá, que foi secretária do Cacá há muito tempo. Ou ela aceitou, ou já era um sinal direto. Eu sei que eu passei essa carta fax no centro da cidade, peguei o 334 na Presidente Vargas, para voltar para Brás de Pina. Quando eu cheguei em casa, meu irmão Maurício, meu irmão mais velho, falou, cara, o Cacá Diegues te ligou. Como assim? Eu falei, como é que falou assim, pô, tu é maluco, tipo assim, tu é maluco, Cacá Diegues? Eu falei, cara... Dava pra saber que não era trote, que você não tinha contado nada do Cacá ainda pras pessoas, ou tinha falado? Que não, acho que eu falei pro meu pai, porque meu pai falou, não, tem um amigo, Paulo, no centro, que tem esse fax que passa, né? Depois meu pai até conseguiu comprar um fax, assim. E aí eu cheguei em casa, ele falou, cara, o Cacá leu a tua carta, tirei uma carta pro Cacá Diegues, cara. O Cacá leu a tua carta e quer te ajudar. Ele se sensibilizou, achou maneiraço, assim, e quer te ajudar. Aí eu pirei, né, cara? Tive uma crise de ansiedade sem saber. Tá, mas agora uma curiosidade. O que você escreveu nessa carta pro Cacá pegar e te ligar? Porque eu imagino que, assim, o Cacá devia receber um monte de carta, até de profissional, coisas que, tipo... pega e joga no lixo, porque... Qual era o conteúdo dessa... Não sei se você pode falar, mas assim, qual era o conteúdo que motivou o Cacá te ligar no mesmo dia ali? Cara, é aí que tá. O Cacá é esse cara generoso, que acreditava nas pessoas e eu acho que a gente passa por isso, né? Eu acho que pessoas vão te procurar e pessoas vêm me procurar. Tipo, cara, quero fazer cinema, quero estudar roteiro. Agora tem a IA aí, né? Agora a gente tá entrando numa outra era aí. Mas o Cacá... eu acho que ele se identificou ali, cara. Porque o cinema... Mas você contou a sua história pra ele? Você falou que queria fazer cinema? Qual era o conteúdo ali? Pelo que eu lembro, eu falei assim... Eu tenho 18 anos, quero fazer cinema nacional. Não saí do Indiana Jones, né? E quero fazer um filme de orçamento milionário. Eu só acredito que é possível fazer um cinema suburbano, brasileiro, contar a história da minha rua... e quero uma oportunidade de formação. Acho que eu falei isso também, assim. Porque eu acho que a formação é a virada de chave que a gente deve falar aqui para essa nova geração, né? Se formem, né? Vão no CCBB, a gente estava falando sobre isso também. E aí, o Cacá liga e fala o quê? Não, então... O que acontece numa ligação do Cacá Diegues? Exatamente. Por um desconhecido. Isso foi um longo processo, até eu chegar na Ataúfo de Paiva 527, né? Até eu chegar lá foi um longo processo. Essa carta, eu acabei ligando para ele e a Tereza falou, Gustavo, você mandou uma carta, eu li, agora passei pro Cacá, o Cacá quer te conhecer, quer te ajudar, vou passar para ele.
Aí ele passou a ligação pro Kaká, cara. Pô, eu comecei a tremer assim, ele fala, rapaz, e aí, pô, li a sua carta, achei interessante, vamos marcar uma conversa. Cara, que legal isso. Cara, aí eu dei uma pirada assim, eu falei, pô, obrigado, Kaká, eu sou de Braz de Pina e tô entrando nessa vida maluca de fazer cinema. Então, vamos marcar isso aí. Aí marcou um encontro, eu já sabia. Eu acho que é aí, né, cara? Eu nasci com a sede do saber, nasci com curiosidade, né? Essa coisa de no CCBB, buscar cultura a qualquer preço, sacou? Tipo assim, eu acho que é isso que essa geração tem que ter também, né? Eu acho que você pode reinventar uma vida promissora e bem-sucedida na sua vida tendo a sede do saber, né? Nunca satisfeito com o que você está ali consumindo, né? Aí eu soube que ele ia fazer o Orfeu da Conceição e eu vou em busca da peça. E essa peça, cara, escrita por Vinícius de Moraes, ela está dentro do Teatro em Versos. Ela não é uma peça publicada, ela está dentro de um livro do Vinícius, que a peça está ali dentro. Então eu vou... Existe em Ipanema uma livraria, que era uma livraria da Bossa Nova, do Vinícius. Pego todo o dinheiro que eu tenho, compro esse livro do Vinícius, leio o Orfeu da Conceição, porque a minha ideia com o Kaká era chegar cheio de ideias para ele. E aí, cara, eu chego, ele marca, né, o encontro, eu chego 10 da manhã lá no Leblon, né? Como é que foi esse momento, essa chegada lá no escritório do Kaká Diegues? Cara, eu tinha, sei lá, isso foi em 1995, eu tinha 18, 19 anos, né? E aí foi isso, Ataúfo de Paiva, 527, né? Cheguei e quando eu cheguei eu vi que tinha muito pôster do Caetano Veloso. Em Roma, no Japão. Eu falei, cara, pô, eu vi no escritório do Kaká, tô cheio de pôster do Caetano Veloso. Falei, deve ser amizade, né? Mas não, era um compartilhamento entre o Kaká, né, e a produtora do Caetano, né, a Paula Lavigne e tal, mulher dele também. E aí aí cheguei, a Tereza falou, o Kaká tá te esperando, né? Segue por aqui. Eu fui passando por esse, que eu chamei de portal, né, cara? Primeiro o pôster do Caetano Veloso, depois os pôsteres da filmografia do Kaká, né? E tinham todos os filmes lá. Cara, Quilombo, A Grande Cidade, Ganga Zumba, Bye Bye Brasil, o que mais? Dias Melhores Virão, Tieta, né? E aí eu já sabia que ele ia filmar o Orfeu da Conceição. Teve um filme em 59, do Camus, Albert Camus, eu acho, um Orfeu da Conceição histórico, que foi feito no Rio de Janeiro, e o Kaká ia fazer uma refilmagem em 98. E aí eu li a peça do Vinícius, fui e eu falei, cara, eu preciso ir super preparado, né? Eu fui para entrevista quase de emprego, porque na verdade o que eu queria era um estágio. Queria um assistente de produção, alguma coisa num set de filmagem do Kaká, né? E aí ele me recebeu, pô, senta aí pediu um café, então eu falei, pô, o que é isso, né, cara? Eu falei, pô... E o Kaká, cara, era muito, muito tranquilo, muito pé no chão, né, assim, muito brasileiro também, né, amigo de João Baldo Ribeiro, né. Ele era gente boa mesmo. Cara, gente boa, intelectualzaço, mas muito simples, assim, também, né, um cara muito tranquilo, gente boa demais, assim. Aí ele falou, cara, eu gostei da tua carta, li, tô vendo aí que você tem... Não sei se você sabe onde você está entrando, que é fazer cinema no Brasil, que o bicho pega, né? A situação é complicada, mas eu vou tentar te ajudar. Eu só filmo daqui a 8 meses, Orfeu da Conceição, mas enquanto isso eu vou pensar em alguma coisa para você. Porque também não adianta você ir lá e trabalhar em Orfeu e depois vai esperar o próximo filme, né? Então acho que aí a gente ficou conversando e trocando ideia. Eu também não fiquei muito tempo, porque eu também tenho uma parada que minha mãe me ensinou, que é o semancol, assim. Também não gosto de ficar chato, nem bajulador. Eu também fui ali e tentei também, porra, não ficar muito nervoso e articular o máximo possível, mas também não fiquei exigindo muito também. Só um cara me recebeu, eu falei, pô, já valeu, já. E aí, 2 semanas depois, a Isabel Diegues me ligou e falou, cara, meu pai falou que você precisa de formação, precisa estudar, precisa de uma galera. Você já ouviu falar do Nor do Morro, que fica no Vidigal? Vai começar um curso de cinema lá. Você não quer tentar ir lá estudar? Eu falei, caramba, tô em Braz de Pina, né?
que o Norte do Morro ele fica na Niemeyer. Você chega no final do Leblon, sobe a Niemeyer em direção a São Conrado. O Norte do Morro fica bem no meio, depois do Sheraton, né? Eu falei, claro, quero ir sim. Ele falou, então liga pro Guti Fraga, que é o idealizador, fundador do grupo, né? O cara muito louco que veio de Goiânia, né? Gottschalk da Silva Fraga. E né? já chegou com a carteirada apadrinhado pelo Kaká, né? Porque se você só chegasse também na cara e na coragem, provavelmente você não ia conseguir ingressar no Nós do Morro pelo fato de não ser. Eu acho que eu seria recebido, que o Guti recebe as pessoas, a galera também depois virou minha família, né? Mas é isso, quer dizer, a recomendação do Kaká, por ele ser esse cara, né, que não era deslumbrado, que não era nenhum louco, pirado, cineasta, né? Kaká já tinha muita consideração, muito prestígio, muito carinho ali com nós, porque o Norte do Morro é grupo pioneiro e revolucionário dentro de formação de atores. Em favela é isso, cara. Entendeu? A palavra revolução tem que ser usada com muito cuidado, mas no termo do Norte do Morro, sim, né? Você levar teatro para dentro do morro, dentro da favela, e a partir daí obter resultados de tornar o morro também um outro lugar, melhor. E aí, nesse contexto todo, você acaba se tornando cineasta lá. Você foi buscar essa formação e aí você começou já lá, não tinha um núcleo de cinema no Nós, era só o teatro. E como é que se dá essa entrada no núcleo de cinema a ponto de depois de vocês fazerem os curtas do Nós, a ponto de ter um núcleo de cinema lá? Como é que é essa transição do teatro para o cinema e como você está inserido nisso? Então, quando eu chego lá, o Guti está ensaiando o Abalou musical funk, né? E aí ele já pede para eu ficar, vai ter um passadão, aí eu vi o ensaio, vi aqueles atores, falei, cara, aqui tá o meu elenco do meu primeiro filme. Não tinha roteiro nem nada, eu falei, cara, esses atores são sensacionais, é uma nova geração, né, que já tinha Luciano Vidigal, Luciana Bezerra, Pierre Santos, Babu, enfim. Ali você já tinha consolidado na sua cabeça que você já estava um diretor formado e você já estava buscando elenco. Não tinha nem começado a estudar cinema. O que acontece na conversa com o Guti é que ele para esse ensaio, fala, cara, o que você quer? Você veio da onde? Eu falei, cara, eu sou de Braz de Pina, sou o cara que escreveu lá a carta pro Kaká Diegues. Ele, porra, legal e tal. Fala, cara, vai começar um curso de cinema aqui com a Rosane Svartman e o Vinícius E ali Reis. nascia o projeto, então, de cinema do Nós do Morro, que depois se consolidou muito recentemente, agora com a Festa de Léo. Exatamente. Foi esse o momento que deu start ali no cinema do Nós do Morro? A Rosane e o Vinícius, cara, vai fazer um documentário chamado Testemunho Nós do Morro. Vale a pena ver, a gente tem um canal chamado Cine Nós do Morro, né? Que é maravilhoso. Tem lá vários filmes nossos no YouTube, né? E aí tem o Testemunho Nós do Morro. Tem o Pipa, Pintinho e Picolé. Tem o Picolé, Pintinho e Pipa, exatamente. Picolé, Pintinho e Pipa. né? Que rodou, mais de 100 festivais, né? Abriu o Biarritz, festival na França, latino-americano. Que foi a sua primeira direção no Nós do Morro. Já foi a segunda. Foi a segunda? Foi a segunda. É uma história do André Santinho, que é um cara também que nasce no Vidigal, e escreve esse roteiro que é a infância verdadeira do Vidigal, né? Que era um carro, uma Kombi de ferro velho, que trocava panelas, garrafas, por picolé, pintinho e pipa. Né? E aí, junto Caraca, com isso é uma coisa que hoje em dia seria impensável, né? Você dá um pintinho, a pessoa leva uma garrafa, era de vidro, né? As garrafas que elas exatamente, davam, e trocava por um motor de pintinho. geladeira, ou uma bacia velha, ou uma panela de pressão arrebentada, trocava, escolhia um picolé, um pintinho a pipa. E né? pra galera que tá querendo hoje virar cineasta, se ao invés de uma carta pro Kaká Diegues, alguém entra lá no seu Instagram e fala, Gustavo, quero entrar nessa área, o que você fala pra essa pessoa? Você recomenda essa pessoa entrar nessa? O que você diz? Como é que você lida com isso? Não, isso é louco porque a vida real, ela é dramática, né? Por isso que a gente tem a ficção. Porque a vida real é isso. Estou com 2 cartões estourados, né? Eu tenho um filho de 19 anos. São muitas responsabilidades. E a gente não é indústria ainda, né? A gente vai o cinema vai onde a sociedade vai, politicamente. Então, a gente tem muitos altos e baixos, né? E a construção é muito lenta. Mas, cara, o Mick Jagger que falou isso. Pô, se eu tivesse descoberto mais cedo o que eu gostava de fazer, eu tinha começado mais cedo, não tinha escutado ninguém que fazia música, era loucura, né? Para criar o Rolling Stones ali. Então, assim,
se você tá na tua intuição, na tua espiritualidade, né, ser um artista, fazer cinema, cai dentro. Hoje a situação é bem melhor. E esse cai dentro, isso é uma coisa... Cai dentro, o que é isso? Qual é o primeiro passo? Tipo, eu tô lá, mandei uma mensagem pra você. Gustavo, beleza, vi a sua entrevista, você falou cai dentro. Como eu caio dentro? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Eu acho que o primeiro é buscar uma formação, né? Porque, assim, você pode até escrever uma história. Agora tá aí, né? Ninguém vai conseguir ignorá-la, né? Ela veio como um monstro mesmo e que vai dominar tudo. Eu já fui na IA também, tem que ir, né? É sensacional. Mas ela não tem o que você tem. A IA não tem a sua ideia ainda. Ela tem uma coisa que enfim, né? Não vou nem explicar aqui, mas ela não tem o que você viveu. Ela não tem a história da sua rua, do seu vizinho, do seu bairro. Ela não tem o seu quintal, né? Mas quando você botar uma história de pé, a primeira coisa quando você chegar no set, vão falar, onde eu coloco a câmera? Todo mundo, o diretor de arte, o fotógrafo, o técnico de som. E aí que vem a formação, né? Porque pro diretor sobra muito pouco, né? Pro diretor sobra os atores. Tem até o preparador de elenco, mas o que vai sobrar pro diretor no set é onde você vai botar a câmera e sua comunicação com os atores. Você vai procurar ter o melhor técnico de som, o melhor câmera, o melhor diretor de arte, depois o melhor montador. Mas a formação do diretor é você saber um pouco de tudo, né? Você tem que saber que lente está sendo usada aqui, né? Que a gente está a 3 metros de uma câmera. Qual é a lente? Né? Então, você tem que beber... Cara, tem que ir em busca de formação e ler muito, né? O livro, em algum momento, ele vai se tornar um objeto raro. Mas está tudo ali ainda. Tem o Google, hoje tem o YouTube. Mas eu acho que é o seguinte, o nosso cérebro está desformatando literariamente. Hoje, para eu escrever, eu tenho que ficar meia hora lendo, para que eu encontre vocabulário e palavras e que o meu cérebro possa formar uma frase inteira. Falar, agora eu vou começar a escrever. Né? Eu acho que daqui a, 30 anos, vai ser obrigatório a geração estar lendo, porque o cérebro vai começar a diminuir, cara. Porque o cérebro precisa ler para ele ter esse tamanho aqui e essa força. Né? Então, formação é a base de tudo em qualquer lugar, né? Eu acho que sim, cara. Eu acho que... Quando eu digo formação, é ir no CCBB, é ir na Caixa Cultural. Você não precisa estar fazendo uma faculdade, você não precisa... É você absorver tudo que você consegue. Sim, eu acho que fazer a faculdade é importante, porque a gente vive numa sociedade que você é visto de outra maneira. Não só naquele diploma, como você é visto, pô, eu fiz a faculdade, eu tenho um doutorado, eu tenho isso, tenho aquilo. Dá uma credibilidade do seu conhecimento, né? Você diria que a faculdade é a carteira de motorista que diz que você está apto a fazer alguma coisa? Cara, acho que exatamente. Carteira de motorista é um bom exemplo para você não sair batendo, assassinando pessoas. E na faculdade tem um cineclube, tem um debate, tem as amizades, né? De um cara que vai ser engenheiro, outro vai ser piloto de avião, né? E acho que dali já forma uma tribo também. E é na faculdade que as pessoas encontram a tua galera, a tua panela. Mas o cinema, o audiovisual... Eu acho que é isso, cara. É buscar encontrar a sua família. Eu encontrei a minha família artística no Norte do Morro. Tem a minha família, né? De sangue. E lá eu encontrei vários malucos belezas, né? Que formaram a minha família também. Porque o cinema, ele é uma galera, né? Foi o que eu falei. Quando você chega no set, vai sobrar para você, no máximo, a comunicação com os atores e onde coloca a câmera. E isso tem 30, 40, 100 pessoas, né? Só na arte vai ter 5 pessoas, no som vai ter mais 5, na direção de fotografia, maquinária, elétrica, e você precisa dar conta daquilo também. Quando eu falo formação, né, é isso, é você também saber um pouco de engenharia, um pouco de física, saber como a gente está boiando numa galáxia, né? Eu acho que é tudo isso também, assim. Gustavo, muito obrigado pela sua presença. E fala aí para o pessoal como é que o pessoal te encontra, Instagram, como é que a gente vê os seus trabalhos, onde é que tá. Se eu quero saber mais do Gustavo, quero mandar uma mensagem para ele para ser cineasta, como é que eu faço? Pô, galera, isso aí é fundamental. Podem escrever, podem mandar mensagem. Cara, eu tô no Instagram, Guzamelo. Guzamelo, a gente tá colocando o arroba aqui para você. Gustavo Melo, sou do grupo Norte do Morro, tô lá no Vidigal também, a gente vai começar um curso de cinema e roteiro agora. Vai até o YouTube no canal Cine Norte do Morro,
tem todos os trabalhos, nossos curtas-metragens, documentários, no canal do Nós do Morro, né? Perfeito. Muito obrigado, Gustavo. Tudo de bom para você. Valeu, irmão. Obrigadaço pela aula. Obrigado aí.